Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E, como sempre, eu já adianto que todos os assuntos trazidos nos meus vídeos são para propósito de entretenimento apenas e eu aconselho você a fazer a sua própria pesquisa e formar a sua própria opinião sobre esse assunto, tá bom? Oi, amigos, tudo bem? Então, esse vídeo aqui provavelmente vai ser bem longo, mas eu vim destrinchar com vocês a entrevista da Meghan Markle para a revista Variety. Nós temos aí uma nova versão da Meghan Markle, então eu peço que vocês fiquem comigo nesse vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do assunto, porque tem muita coisa interessante pra gente destrinchar aí através dessa nova entrevista da nossa querida Duquesa de Montecito. Aliás, ex-Duquesa de Montecito, né? Que agora ela é Duquesa de um lugar que nós não temos certeza ainda. Então, por isso, vamos chamá-la só de Princesa Pinóquio. E claro que eu vou te pedir pra você já deixar o seu like nesse vídeo, e se você não for inscrito e no final do vídeo você gostar do conteúdo, eu te convido a se inscrever, que vai ser ótimo ter você aqui com a gente, tá bom? Então, amigos, como vocês já devem estar sabendo, né, a Meghan Markle deu essa nova entrevista aí pra revista favorita dela, que é a Variety. E nessa entrevista ela fala um pouco mais, até sobre a morte da Rainha Elizabeth também, sobre a vida e os passatempos dela na Califórnia. Sim, ela deixou a realeza, mas ela continua mencionando, falando da realeza continuamente, não tem jeito. E primeiro, antes da gente ir pra entrevista diretamente, eu quero falar dessa capa. Gente, que capa é essa? Comparem essa capa com a última capa da última entrevista que ela deu para a revista The Cut. Nessas duas capas, nós vemos duas pessoas completamente diferentes. Nessa capa da Variety, nós vemos alguém angelical, um ser humano de natureza e alma delicada, querendo passar uma mensagem de muita delicadeza. Já na The Cut, uma mulher empoderada, forte, dona de si. Mas por quê? Simples. Na época da entrevista da The Cut, ela ainda estava colhendo os bons frutos vindos dos elogios e bajulações pela suposta coragem que ela teve de se levantar e resistir contra a realeza malvada. Lá, ela passou uma imagem 100% mulher feminista, empoderada, dona do seu próprio destino, disposta a enfrentar todos os males daquela monarquia malvadona. Sim, aquela é a verdadeira Meghan Markle. Alguém que é incapaz de enxergar suas fraquezas e falhas e principalmente incapaz de dividir seu mérito com alguém. Agora, na capa da Variety, nós vemos um ser humano totalmente oposto. Na verdade, não só na capa, mas todas as fotos em si que ela tirou para essa matéria são muito diferentes. Vocês podem comparar, mas por quê? Como eu disse, a capa da The Cut, ela ainda estava colhendo os bons frutos e podia mostrar mais sobre a sua verdadeira essência, sua verdadeira natureza, em parte, certo? Mas aí o falecimento da rainha aconteceu, pegou todos de surpresa, os planos para o documentário, o livro do Harry, que obviamente falaria muito mal de todos, foi estragado, porque agora o mundo estava de luto pela rainha e não aceitariam ninguém falando mal dela e dos seus, certo? Então Meghan Markle também começou a sofrer as críticas pelo seu narcisismo e tentativas desesperadas de consertar as coisas, né, que ela fez durante o velório da rainha, durante aquela passagem dela pelo Reino Unido, e sobre o podcast dela também. E claro, sobre os possíveis assuntos que serão abordados no documentário e no livro do Harry. Ou seja, a máscara caiu. Então agora ela precisa se reinventar. Por isso, essa nova entrevista. Aqui nós vemos alguém totalmente humilde, de boa, uma pessoa de coração bom que jamais seria capaz de fazer mal a alguém. É essa imagem que ela passa a todo tempo na entrevista. Ou seja, uma nova versão da Meghan Markle. E eu posso dizer a vocês, se tem um prêmio no Guinness Book pra contradição, com certeza esse prêmio vai pro Harry e pra Meghan. Nessa entrevista, ela passa o tempo todo uma imagem de uma pessoa muito boa, uma mãe nerd, que antes de dormir fica no Duolingo, ali aprendendo francês, que gosta de sair e comprar hambúrguer junto com o Harry. Tudo muito lindinho, não é? O que eu posso afirmar de certeza é que nós podemos ver uma Meghan Markle completamente diferente da que nós conhecemos. Ela não reclamou de nada, o que é quase inacreditável. Você pode perceber que ela está tentando se distanciar, passar despercebida pelas polêmicas recentes do documentário da Netflix, da entrevista polêmica para The Cut, esse tipo de coisa. E também do funeral da rainha. Então ela sempre está se esquivando. Disse que não tem controle sobre o documentário da Netflix, que está confiando a história dela em outras pessoas, ou seja, já tirando dela da reta. E sempre com um tom muito positivo, que nós geralmente não vemos nela. Claramente uma outra pessoa. Com certeza essa entrevista tem como finalidade única abafar
o que está por vir no documentário. Ela sabe que a Netflix está sem paciência, que não quer mais alterações. E ela sabe que eles já falaram mais do que deveriam para as gravações do documentário. Então, como ela sabe que provavelmente não vai ter como mudar o que já foi dito e como isso foi dito, ela arranjou essa entrevista já para passar uma imagem de mulher bem de boa, sabe? Que jamais contribuiria para nada de ruim que foi dito no documentário. Eu diria também que o documentário vai falar mal da rainha de alguma forma. Nem que não seja diretamente, sabe, em palavras diretas, mas em alguma parte vai deixar a entender que a rainha também tem parte na grande injustiça que fizeram contra Harry e Meghan. Então, com o falecimento inesperado da rainha, né, eles puderam perceber como ela é amada, como a realeza é querida ao redor do mundo. E agora devem ter percebido que não vale a pena ir contra a família, já que eles sempre acharam que eles conseguiriam fazer o público apoiá-los e se voltar contra o palácio, o que não aconteceu. Eu acho que eles ficaram muito surpresos e chocados pela quantidade de atenção que a morte da rainha teve, e que a grande maioria do público se entristeceu muito com o falecimento dela e quiseram celebrar a sua vida, seu reinado, sem aceitar que ninguém vá falar mal dela, né? Pra você ver como o narcisismo é grande. Uma instituição milenar, uma mulher que está lá há 70 anos governando, a Meghan achou que simplesmente a coragem dela de deixar a realeza iria fazer com que as pessoas simplesmente se voltassem contra o palácio e se reunissem ali com ela como os resistentes. Então eu vou traduzir para vocês a entrevista que está disponível no site, mas como eu sei que tem muita gente que não tem paciência para traduzir e não quer também ler, eu vou ler para vocês as perguntas e as respostas dela e vou comentar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então fica até o final, por favor, porque eu quero muito a opinião de vocês sobre isso. Para começar, olha só a introdução do site. Eu vou pular já para a segunda parte aqui, porque eles falam muito antes da entrevista. Então, diz assim: na verdade, é difícil imaginar. Durante a maior parte de sua vida pública como duquesa de Sussex, Meghan foi descrita por muitas pessoas como dissimulada, calculista, determinada, relacionável e até parecida com a Diana. Mas passe um dia com ela e você testemunhará um lado que o público não viu, uma mãe americana bem nerd. Ela distraidamente canta a música favorita de seu filho. E todas as fotos que você viu dela com aquele sorriso cauteloso, na sessão de fotos, ela não poderia estar mais à vontade ao apertar a mão de cada membro da equipe, estilista, assistente de fotógrafo. Olha só que Meghan Markle gentil, não é? Ela abordou de frente questões sobre os últimos anos, começou a rir com a queda de um chapéu, quase como uma princesa em um filme de Hollywood. Quando perguntada sobre o que ela mais queria da vida, ela disse: alegria. É isso mesmo. É tudo que podemos trabalhar para nós mesmos, nossos amigos, nossos filhos, aqueles ao nosso redor. Isso seria tão bom nos sentirmos alegres. Olha só que Meghan Markle de boa, né? Uma pessoa tão espiritualizada, de natureza tão calma e angelical. Quem é essa mulher? Me diz aí nos comentários. Então, pulando para a entrevista, a primeira pergunta que ele faz: o mundo está de luto pela rainha Elizabeth. Como tem sido esse tempo? A Meghan responde: houve uma onda de amor e apoio, e eu sou muito grata por poder estar com meu marido para apoiá-lo, especialmente durante esse período. O que é tão bonito é olhar para o legado que a sua avó conseguiu deixar de tantas formas. Certamente, em termos de liderança feminina, ela é o exemplo mais brilhante disso. Sinto uma profunda gratidão por ter podido passar um tempo com ela e conhecê-la melhor. Tem sido um período complicado, mas o meu marido, sempre otimista, diz: agora ela está reunida com o marido. Óbvio que nós não iríamos esperar que a Meghan Markle iria reclamar de algo relacionado à rainha, porque ela sabe que a rainha acabou de falecer e as pessoas não aceitariam muito bem se ela começasse a falar alguma coisa ruim sobre ela. Então aqui ela diz: certamente, em termos de liderança feminina, ela é o exemplo mais brilhante disso. Ou seja, deixou bem claro, em termos de liderança feminina, não em outra coisa. Mas é engraçado que agora a Rainha Elizabeth é um exemplo de liderança feminina, mas há algum tempo atrás era parte daquela monarquia malvadona, opressora, que oprimiram Meghan Markle e Príncipe Harry. Mas pelo menos aqui ela foi bem breve, não se estendeu muito, o que eu acho que é muito bom, porque se ela começasse a mentir demais, dizer coisas extraordinárias que nunca aconteceram, as pessoas com certeza iriam perceber. Então, com certeza que faz parte também da reformulação da imagem dela. Alguma coisa reapareceu pra você sobre seu relacionamento com a rainha desde o falecimento dela? Aí a Meghan Markle foi lá e respondeu: eu refleti muito sobre aquele primeiro compromisso oficial que eu tive com ela. Foi muito especial. Como foi especial? Eu me sinto afortunada. E sou muito orgulhosa por ter tido um bom acolhimento com a matriarca da família.
Como vocês têm processado essa perda como família? Aí ela diz: em momentos importantes na vida, você tem várias perspectivas. Isso faz você pensar no que deseja concentrar sua energia. No momento, nos sentimos energizados e empolgados com todas as coisas que estamos construindo. Também estamos focados em nossa fundação. Muito do trabalho que fazemos inclui o espaço filantrópico. Aqui, mais uma vez, uma Meghan Markle totalmente zen, totalmente de boa. Nós estamos processando isso como família, focando principalmente no nosso trabalho voluntário, porque nós somos pessoas muito boas. Você fez 2 entrevistas importantes desde que voltou para a América, uma com a Oprah Winfrey e outra com o New York Magazine, que alguns acharam sarcásticas. Como tem sido se abrir sobre sua vida agora? A história de New York pretendia apoiar o Archetypes e focar em nossos projetos. Eu tive algum tempo para refletir sobre isso. Parte de mim está realmente confiante, realmente aberta. É isso que me move no mundo. Eu tenho que lembrar que eu nunca quero ficar tão cansada ao ponto de que essa parte de mim venha a desaparecer. Então, apesar de qualquer uma dessas coisas, em frente, eu consigo sobreviver a isso. Aqui eu achei bem interessante que a pergunta dele, ele deixa bem, específico que algumas pessoas acharam sarcástico, ele quis dizer. Pessoas não acreditaram na entrevista dela para Oprah, mas aí ela deixa muito em aberto, ela não entra muito no assunto e ela diz: eu tento me manter confiante, e apesar de tudo isso que está acontecendo, eu sigo em frente, eu consigo sobreviver a isso. Isso aqui com certeza é uma estratégia das relações públicas que ela contratou atualmente, falando em como ela se sentiu ignorada, como ela se sentiu injustiçada, como ela sempre faz. Então ela continua aqui: parte do que eu estou fazendo com o Archetypes é observar as nuances em torno das mulheres que apareceram no programa. Não sou jornalista, mas quero uma conversa franca e real com elas. Estou falando com algumas mulheres realmente texturizadas, coloridas e com camadas e dinâmicas, com histórias fortes. E isso vem com muitas peças que você pode escolher incluir ou não. Eu escolho incluir algo que eu sinto que é justo para elas e também edificante. E algo que todos nós podemos aprender. Engraçado, porque pelo que eu lembro dos episódios que eu ouvi do seu podcast, Meghan Markle, você fala exclusivamente de você. Ela tá praticamente excluindo todas as experiências das mulheres empoderadas que ela traz para o podcast dela e apenas deixando as experiências dela. Não tem para onde correr. Como foram os dias depois que a entrevista da Oprah foi ao ar para uma audiência de 18 milhões de pessoas? Então aqui eu nem vou ler muito porque ela foge muito do assunto. Ela não fala realmente como ela se sentiu, que é a pergunta dele, como foram os dias. Ela só fala que foi para um aniversário, quando chegou lá, as mulheres que estavam lá, as ricas, empoderadas, feministas, trataram ela muito bem, ela se sentiu muito amada, muito acolhida. Aqui ela deixa bem claro que ela se sente muito orgulhosa, muito amada pela entrevista da Oprah. Uma vez mais reafirmando que ela fez a coisa certa. E termina dizendo que o apoio feminino nunca pode ser subestimado. A narrativa de sempre. O que podemos esperar da série documental da Liz Garbus sobre você e o seu marido, a série da Netflix? Aí ela diz: olha só, é bom confiar em alguém com a nossa história, uma diretora experiente cujo trabalho eu admiro há muito tempo, mesmo que isso signifique que não seja do jeito que contaríamos, mas não é por isso que estamos contando. Estamos confiando nossa história a outra pessoa. E isso significa que isso passará pelas lentes deles. É interessante, meu marido nunca trabalhou nessa indústria antes. Para mim, tendo trabalhado em Suits, é muito incrível estar perto de tanta energia criativa e ver como as pessoas trabalham juntas e compartilham seus próprios pontos de vista. Isso tem sido muito divertido. Aqui fica claro que é muito específico a mensagem que ela quer passar. E eu acredito que toda essa entrevista, todo esse ensaio é focada apenas nessa parte aqui. Além, é claro, de querer passar uma mensagem de uma mulher totalmente zen, totalmente de boa, sabe? Eu acredito que o objetivo dessa entrevista é focado apenas nesse trecho. Nós não temos controle sobre o que vai ser dito no documentário. A história está sendo contada por outra pessoa. Mesmo que não seja do jeito que nós contaríamos. Ou seja, aqui eles estão tirando deles da reta, aqui eles estão deixando claro que a história não vai ser contada pela lente deles. O que, gente, é uma mentira deslavada. Eu sei que vocês lembram que até microfone a Meghan Markle estava usando durante ali o memorial para a Rainha Elizabeth. Ela estava o tempo todo
sendo direcionado o que fazer, ela estava o tempo todo colhendo informações para o documentário junto com o Harry. A Meghan Markle não é o tipo de mulher que vai entregar a história dela nas mãos de outra pessoa. Ela estava colhendo fontes o tempo todo, ela ainda está. Tem diversos relatos na internet de que a Netflix está sem paciência, porque eles já mudaram a história tantas vezes, trazendo informações, tirando informações. Como ela pode dizer que a história vai ser contada por uma outra pessoa? Não faz nenhum sentido, nenhum cabimento, mas essa é a principal mensagem da entrevista, que eles estão tirando deles da reta pelo que vai ser dito no documentário. Você está no meio de uma primeira temporada bem-sucedida de Archetypes. O programa quebra os rótulos prejudiciais colocados nas mulheres. Quais são os maiores equívocos sobre você? Olha aqui. Aí ela responde: eu acho que o que acontece olhando de fora, quando há tanto barulho, é que você se torna desumanizada. Mas se você lembra que alguém é um ser humano, então você não trata, fala sobre ele, olha para ele da mesma forma. Minha esperança para Archetypes é que as pessoas saiam pensando: ela é uma pessoa real, ela ri e faz perguntas e aborda coisas com curiosidade. Ou seja, aqui ela completamente se esquivou da pergunta, né? Que ela só disse que as pessoas desumanizam a imagem dela, né? Descaracterizam ela como um ser humano e se esquiva totalmente da pergunta, que ela não entra muito no assunto, porque ela, se fosse uma outra entrevista, se fosse a entrevista da The Cut ou da Oprah, aqui ela com certeza iria dizer que dizem que eu sou diva, eu não sou diva. Dizem que eu sou isso. Eu fui muito sensualizada no programa da Maleta, que eu era a garota da Maleta, mas como aqui o objetivo não é falar sobre isso, então ela não está tentando se defender, digamos assim. Continuando, quem foi a entrevista mais desafiadora até agora? Essa é engraçada. Ela falou assim: falei com a Paris Hilton na semana passada. Eu disse a ela no início que eu estava mais nervosa com a entrevista dela. Eu fiquei envergonhada de admitir, mas eu já julguei ela baseada em tudo que eu vi. E eu não gosto de julgar. Mas também não cresci bonita. Aí ele pergunta: você não cresceu bonita? E ela diz: eu cresci como a inteligente. Muito do que acabei pensando quando pensei em Paris foi inveja e julgamento. Duas das coisas mais perigosas. Mas então você ouve sobre o seu trauma, sua vida, sua aceitação dessa personalidade. E por fim eu disse a ela: sinto muito por ter julgado você. Eu queria que ela estivesse segura e confortável. Eu disse a ela que não estava procurando por um momento de te peguei. E queria um momento de eu te entendo, onde nós te entendemos. Mas esse episódio não é enquadrado como uma defesa da Paris. É a humanização dela. E isso é verdade para todos. Não me importa em que situação você esteja, se é um garoto ou uma garota de 16 anos, ou uma mulher no local de trabalho que se sente objetificada ou desumanizada porque seu personagem é deturpado, eu espero que todos que estejam ouvindo com a mente aberta possam vir pensando: eu poderia só considerar por um segundo que existe uma pessoa ali? Aí é que ela fala: eu fiz muito trabalho interno, sou da Califórnia. Se você está se exercitando ou meditando, às vezes você se vê imaginando uma pessoa que te deixou com raiva. Aí você pensa nele, coloca tudo pra fora e em seguida você se pede para pensar neles como uma criança de 6 anos. Você consegue perdoá-los? É assim que eu abordo isso contextualmente. Nossa, uma Meghan Markle muito maravilhosa. Uma pessoa incrível, de natureza maravilhosa. Primeiramente, ela diz aqui que julgou a Paris Hilton, que eu acho interessantíssimo ela ter admitido que julgou alguém. Eu acho que faz muito parte dessa humanização que ela tá tentando passar na entrevista. Como eu falei, é o objetivo dela aqui. É tirar o deles da reta pro documentário e pro livro do Harry. E também humanizar os dois. Passar aquela imagem de quando os aspectos ruins do documentário começarem a ser criticados, as pessoas vão olhar para essa última entrevista da Meghan e vão lembrar: aquela mulher não é capaz de ter dito isso. Ela não é capaz de ter feito isso. Então, essa humanização que ela tá querendo passar. Aí aqui ela fala que o episódio não é uma defesa da Paris, é a humanização dela. Me diz o porquê a Paris Hilton precisa ser humanizada. A Paris Hilton tem sim aquele rótulo de loira burra, como eu falei no outro vídeo aqui no canal. Mas a última coisa que a Paris Hilton é desumanizada. Até porque esse rótulo que ela carrega hoje foi a fundação principal para a carreira dela. A Paris Hilton tem consciência de que ela é vista assim e ela aceita ser vista assim. Ela nunca tentou mudar, porque ela sabe que é assim que ela ganha dinheiro. Ela não precisa ser humanizada, não tem motivos para tentar humanizar uma pessoa que é totalmente humana.
muito mais humana do que a imagem de perfeição que a Meghan Markle tenta passar. A Meghan Markle, sim, não é uma humana, porque as qualidades, as virtudes que ela tem, que ela tenta passar, não são de um humano, né? É de um ser celestial. Já a Paris Hilton é completamente humana e nunca fez questão de se justificar, de tentar parecer boazinha ou perfeita. Ela tá muito bem com ela mesma e não teria por que ser diferente. Então, assim, é mais um tópico totalmente desnecessário e totalmente identitário, totalmente dentro da narrativa. O que Hollywood, como conceito e negócio, significa pra você? Aí ela responde: a indústria mudou bastante desde que eu fiz parte dela. Oh, really? Aí ele fala: já faz quanto tempo? Aí ela fala: eu saí de Suits logo após o episódio 100, em 2018. Achei que nunca mais estaria na indústria do entretenimento. E não estaria mesmo. Aí ela fala que as coisas mudaram muito e fala: quando eu estava fazendo Suits, aquela personagem, a Rachel Zane, estava na sala de estar com você enquanto você estava de pijama comendo comida chinesa. Foi assim que aquela conexão me fazia me sentir. Mas criar um momento ou conversa cultural exige algo diferente nos dias de hoje. E podcasting tem sido muito interessante nesse sentido. Pode ser um dos únicos fóruns restantes onde as pessoas estão sozinhas para ouvir. Onde mais você tem essa oportunidade? Isso é verdade, né? As coisas mudaram muito. Aí ele fala: é quase que meditativo, tipo, ouvir o podcast. Ela fala: isso. O que eu amo também é o acesso ao conteúdo internacional que as pessoas tinham antes. É um grande afastamento do que costumava ser. Aí aqui você vê que ela cita a Rachel Zane muito especificamente. Ela não fala da trajetória dela no geral, de quando ela participava, né, do entretenimento ali, porque não foi só Suits, ela teve outros papéis muito pequenos em outras séries, mas ela é específica a falar da Rachel Zane. Então, e tem um porquê, eu vou falar mais na frente. A próxima pergunta é: antes de você deixar a indústria, quão palpável era a toxicidade que descobrimos coletivamente em movimentos como o Me Too e o Oscar So White? Que na tradução seria aquele movimento Me Too, né? Eu também. Ou então o Oscar So White. O Oscar é muito branco, tipo, só tem branco. Movimentos identitários, né? Feministas ou aí e ligados a questões raciais também. Aí ela fala: não tínhamos um nome para isso naquela época. Havia apenas coisas que foram aceitas. Se houvesse algum desconforto, você apenas lidava com isso. Isso obrigou muitas mulheres a conviver com essa ideia de ficar calada, não ser disruptiva, não dar voz às coisas que podem gerar preocupação ou desconforto. Para mim, eu tentei por tanto tempo entrar em um show, filmando todos esses pilotos, imaginando se eles seriam bons, e durante toda a primeira temporada de Suits, eu estava convencida de que eu seria substituída, o tempo todo. Chegou um ponto que o criador ficou tipo: por que você tá tão preocupada com isso? Aqui ela fugiu totalmente do assunto também. Ela falou da experiência dela em Suits novamente, mas fugiu totalmente do assunto. Eu acho que aqui ela não tá querendo se entrar muito nesses assuntos mais polêmicos para que não seja o principal foco da entrevista. Todas as perguntas, ela está tentando se esquivar o máximo possível de questões polêmicas para que o foco fique apenas na parte do documentário e na parte do relacionamento dela com a rainha, que é o que importa aqui nessa entrevista. O restante não importa muito. Aí ele pergunta: você conseguiria voltar a atuar? E ela fala: não, eu encerrei. Acho que nunca diga nunca, mas minha intenção é absolutamente não. O que eu não acho que é verdade. Como eu falei, quando as fontes secarem, que vão secar, estão secando, com certeza a Meghan Markle aceitaria algum outro papel de atuação. Provavelmente uma novela de baixo orçamento, porque ninguém iria contratar os talentos da Meghan Markle para fazer um blockbuster ou algum trabalho extraordinário aí em Hollywood. Passando pelo processo que você teve com a monarquia e depois se tornando uma cidadã privada novamente, essas instituições são semelhantes? Aí ela fala uma coisa muito interessante aqui, olha a resposta dela. Todo negócio tem um modelo. Trabalhei para NBC Universal e a US Network. E tudo isso fazia parte de uma organização muito grande. A Bonnie Hammer foi minha mentora. No início de Suits, ela me colocou sob a sua asa e isso foi inestimável para mim. Fale sobre uma mulher que pode equilibrar ser mãe, criar tanta coisa na indústria e ter um senso muito forte de si mesma. Eu me sentava no café da manhã com ela, estudava o que ela pedia, prestando atenção em cada palavra dela. Para mim, sempre se tratou de encontrar sua estrela do norte dentro deste modelo. Encontre alguém que acredite em você. Por mais complexa que qualquer organização possa ser, sempre há algo nela que considero positivo. É importante focar nisso. Alguns setores são muito diferentes e ainda assim, modelos de negócios para várias coisas
tem uma estrutura. Essa estrutura precisa ser mantida, eu suponho. Olha a diferença da narrativa agora. Ele pergunta da estrutura de negócio da monarquia, porque é uma firma, com o modelo de negócio, a estrutura de negócio de Hollywood. É que ela diz, ela deixa bem específica. É importante focar nisso. Alguns setores são diferentes, modelos de negócios são diferentes, mas tudo tem uma estrutura e essa estrutura precisa ser mantida, eu suponho. Como que a narrativa mudou de uma forma tão extraordinária desde a entrevista da Oprah até aqui? Aqui, ela está claramente defendendo que a estrutura da monarquia, do modelo de negócio da monarquia, seja mantida. O que não é, nem de longe, o que ela pregava durante a entrevista da Oprah Winfrey. Durante aquela entrevista, nós podemos ver que tudo que a Meghan fazia era criticar todo o sistema, todo o modelo de negócio da monarquia. Ela era específica quando ela falava, a firma fazia isso, a firma fazia aquilo, sempre de uma forma negativa. Aqui, ela tenta mudar o contexto e fala que é um modelo de negócios. E todo modelo de negócios, toda estrutura precisa ser mantida. Tá vendo? Perceberam a mudança na narrativa? Aí a próxima pergunta. O que é um projeto ideal para o Archewell, que é a fundação dela e do Harry? Aí ela responde. Muito de como o meu marido e eu vemos as coisas é através da nossa história de amor. Acho que é com isso que as pessoas ao redor do mundo se conectaram, especialmente com o nosso casamento. As pessoas amam o amor. E eu não me excluo desse sentimento. Nossa definição de amor é realmente ampla. Amor de parceiro, amor próprio, amor de comunidade, família. Usamos isso como a linha de base para qualquer tipo de show e documentário que nós queremos lançar por aí. O amor. Aí ela continua. Para o meu marido, os Jogos Invictus foram uma grande parte da sua vida e do seu trabalho. Estando no exército por 10 anos e trabalhando na reabilitação de veteranos feridos e suas famílias. E falamos sobre danos emocionais que vêm desses tipos de experiência. São histórias de amor. Para Scripts, nós queremos pensar em como podemos evoluir a partir desse mesmo espaço e fazer algo divertido. Nem sempre precisa ser tão sério. Ela fala no amor da família. É a coisa mais contraditória que eu já vi em toda a minha vida. A família para ela é só o Harry e os bebês. Não se estende a nenhum outro membro da família, porque a Meghan Markle até hoje ela nunca demonstrou nenhum tipo de amor, nem para a família externa, digamos assim, como para a família interna, porque ela trata o Harry como se ele fosse um banquinho para ela subir, como eu sempre digo aqui. E o restante da família ela não tem contato com absolutamente ninguém além da mãe dela, que é totalmente dependente dela. Então, assim, a Meghan Markle cortou laços com todos os membros da sua família, todos os seus amigos, fez com que o Harry também cortasse laços com todos os membros da família dele, dos amigos dele, e agora ela diz que toda a estrutura da fundação deles é baseada no amor de parceiro, no amor próprio, no amor da família, mas o que não condiz nem um pouco com o que eles fazem. Aí depois ela diz aqui que o Harry, estando no exército todos esses anos, aquela coisa toda, e os danos emocionais que isso causou muitos danos emocionais para ele, pode ter causado, mas principalmente para as pessoas que cercavam ele. Porque o Harry foi, sim, para quem não sabe, um problema quando ele estava no exército. Ele estava tão rebelde naquela época, não tinha o que fazer com ele. A rainha Elizabeth foi lá e pediu para enviarem ele para fazer parte do exército, para que fizesse alguma coisa útil na vida. Mas foi um pesadelo para quem tinha que estar cuidando dele o tempo todo lá, né, arriscando a vida por ele, porque ele era um alvo constante. Inclusive, membros do esquadrão que faziam parte, dos que tomavam conta do Harry, das babás do Harry, já disseram em inúmeras entrevistas, matérias, que era muito difícil ter que estar lidando com ele o tempo todo lá, porque eles tinham que estar arriscando a vida deles o tempo todo, porque o Harry estava lá, e eles tinham que ser a babá do Harry. Aí ela falando aqui, né, você tem que citar o trabalho do Harry também, porque é importante deixar claro que a experiência deles são a mais importante de todas e tem que servir. A próxima pergunta. O que você diria se um de seus filhos viesse até você em 10 ou 15 anos e dissesse: quero uma carreira no entretenimento? A resposta dela: eu diria ótimo. Quando você se torna pai, você realmente quer que seus filhos encontrem as coisas que lhes trazem alegria completa. Mas eu quero que eles sejam capazes de trilhar seu próprio caminho. Se for a indústria do entretenimento, ótimo. E também boa sorte. Muitas pessoas vão falar sobre o que abriu as portas para os meus filhos, mas ainda é preciso talento e muita garra. Estamos criando pessoas multidimensionais, interessantes, gentis e criativas. Assim são os nossos filhos. Eu não duvido que os filhos dela sejam assim, provavelmente são mesmo, mas é interessante o que ela fala aqui.
Mesmo que as pessoas questionem como os nossos filhos conseguiram chegar lá, é preciso talento e muita garra. Isso é verdade. Apesar de não ter talento, ela tem muita garra, então ela entende isso. Ela sabe que para crescer na indústria é preciso de talento. Ou apenas ter pais ricos que consigam os papéis para você. Aí a próxima pergunta. É estranho como atriz saber que os outros atores provavelmente interpretarão você no futuro? Isso é muito interessante, olha só. Ela fala: eu não pensei muito, para ser honesta. É tudo estranho. Você tem que compartimentar. Qualquer um falando sobre mim ou escalando uma atriz para me interpretar será uma caricatura minha que foi criada para um negócio que rende muito dinheiro para as pessoas. Uma vez que você pode separar isso, é muito fácil ir tipo, ok, na verdade, isso não tem nada a ver comigo. Realmente não. É uma lição difícil de assimilar. Olha como não faz muito sentido. É que ela diz: eu nunca pensei nisso, pra ser honesta. Eu tenho 100% de certeza que a Meghan Markle sabe que uma próxima temporada da série The Crown vai escalar uma atriz pra interpretar ela. Ela sabe disso, ela sempre soube, mas é que eu nunca pensei muito nisso. Você acha que com o histórico da Meghan Markle, que fez de tudo pra chegar onde ela está, que mentiu, refez, reinventou a sua vida inteira, não pensou em ser interpretada por alguém em algum programa de TV, até porque já foi, né? Tem um filme aí, eu nunca assisti, mas eu vi um filme aí, eu acho que é de baixo orçamento, sobre a história de amor do Harry e da Meghan. Então isso aqui não faz sentido nenhum de que ela nunca pensou sobre isso. Eu tenho certeza que no momento que ela souber que alguém foi escalada pra interpretá-la, a primeira coisa que ela vai fazer é ligar pra essa pessoa. Olha só o que ela continuou dizendo. A próxima pergunta dele foi: qual conselho você daria a uma atriz daqui a 100 anos que for escalada como Meghan? Não sei por que 100 anos, ele sabe que em breve alguém interpretará a Meghan na série The Crown. Aí a resposta dela: eu espero que, ao se preparar para o papel, ela encontre a suavidade, a diversão, o riso, o jeitinho bobo. Só espero que ela encontre as dimensões. Além disso, ela pode me ligar. Olha só o marketing aqui, gente. Tá, agora vamos aqui. A Meghan Markle falando que ela espera que a pessoa encontre a suavidade, a diversão, o riso, o jeitinho bobo. Se você chegou até aqui, eu quero que você me responda essa pergunta, por favor, aí nos comentários, tá? Em algum momento, você descreveria Meghan Markle com essas características? Porque, sinceramente, nós nunca vimos esse lado da Meghan Markle. Porque esse lado, ele não existe. A Meghan Markle não é uma pessoa suave, divertida, de riso bobo, jeitinho bobo. Eu, particularmente, nunca vi a Meghan Markle com essas características. Eu nunca olhei pra ela e pensei: olha, Meghan Markle, jeitinho bobo. É até cômico de pensar. Então, me respondam aí o que vocês acham. E ela ainda disse que a atriz pode ligar pra ela, porque é óbvio que é exatamente isso que ela quer, que ela faria. Porque tem que interpretar do jeitinho que a Meghan Markle quer. Aí a próxima pergunta, tá acabando, viu? Quão importante é pra você ser compreendida pelas pessoas? Aí ela diz: essa é uma ótima pergunta, ninguém nunca me perguntou isso. Eu só posso falar por mim, mas eu acho que sentir-se compreendido e visto é muito importante. Esse tem sido um denominador comum que surgiu em Archetypes. E no trabalho que eu faço com a comunidade de mulheres, as pessoas só querem ser vistas. É aí também que a representação entra no jogo. Aqui ela falou uma verdade, né? A Meghan Markle, tudo que ela quer é ser vista. Sem muitos comentários. Próxima pergunta. Olha só, essa aqui também é interessante. Como é um dia de trabalho comum para você e o Harry? Aí ela diz: nós partilhamos o escritório, trabalhamos de casa, como a maioria das pessoas começou a fazer durante o lockdown. Isso permite que tenhamos um tempo com os nossos filhos nesse momento tão especial da vida deles. Nunca teremos esse tempo de volta. Eu faço café da manhã, preparamos as crianças para o dia, fazemos muitas ligações e chamadas pelo Zoom, mas também nós tentamos dividir no que vamos focar as nossas energias, para que possamos fazer ainda mais durante o dia, né? Aqui, é um dia muito comum, ela levanta, faz café, cuida das crianças. Você acha mesmo que a Meghan Markle faz todas essas coisas? Que a Meghan Markle não tem 352 babás, funcionários em geral, pra cuidar de tudo pra ela? Tá bom. Aí a última pergunta. Quem faz mais pausas para o lanche? Aí ela fala: é engraçado. As pessoas às vezes pensam que nós moramos em Los Angeles, mas estamos a umas boas 2 horas de lá. Recentemente nós dirigimos para um dia de várias reuniões, equipados com muitos cookies de chocolate do tamanho da cabeça do meu filho. Além disso, o favorito do meu marido é o In-N-Out. Há um no meio do caminho entre Los Angeles e a nossa casa. É muito divertido passar pelo drive-thru e surpreendê-los. Eles já sabem o que vamos pedir. Engraçado aqui, né? Eu falando, vai lá.
É muito legal surpreender quem trabalha lá. Eles já até conhecem nossos pedidos porque somos muito de boa. Nós adoramos ir no McDonald's e pegar um lanche ali rapidinho e fazer, tá bom. Então essa foi a entrevista, eu sei que vocês já estão cansados e eu também. E me digam o que vocês acharam dessa nova entrevista, da nova imagem, da nova reinvenção da nossa querida duquesa de Montecito, Princesa Pinóquio e ex-garota da maleta. Me digam aí o que vocês acharam e, claro, não esquece de dar o like, por favor. Se você acha esse conteúdo interessante pra alguém e quiser compartilhar, que vai ser muito bom pra gente, ajuda o canal demais, tá bom? Te agradeço por ter ficado até aqui, muito obrigada mesmo e eu te vejo no próximo vídeo. Beijos!